Começando aqui do nada, episódio de número 25. No último episódio a gente falou sobre a voz, sobre os idiomas. E continuando um pouco nessa linha, tem um vídeo que está no TED Talks que chama A Stroke of Genius. Você Hum. já viu isso, Alex? Brother, não, pelo É, título não é. lembro não. Eu vou explicar basicamente o que é. É uma cientista e ela teve um derrame Ah, sim, é Jill Taylor. que em inglês Mas, se fala stroke, né? E daí aham. esse título é um trocadilho de Stroke of Genius. É como se fosse o derrame de um gênio ou também uma Hum, tacada de mestre, né? Nesse aham. sentido. E quando ela teve esse derrame, o que ela faz? Ao invés de ela se desesperar, ela começa a observar ela mesma. Então, Uhum. e ela começa a notar como funciona os hemisférios cerebrais. E, segundo ela percebeu isso, que o hemisfério direito. Assim, aqui eu já estou misturando talvez e falando um pouco como eu enxergo e também o que ela falou, Uhum. mas ela seria mais assim, não linear e o esquerdo seria mais linear. Então, você vê em estudos neurológicos e tal, então essas partes que fazem a linguagem acontecer, elas estão nesse esquerdo. Mas isso seria, fazem acontecer de uma forma mais estruturada e também de uma forma mais concreta. Mas esse hemisfério direito, que ela está falando como não linear, ela associa, e a gente aqui vai ter todo um barulho de construção acompanhando a gente. Ah, Esse é o teu e- lado esquerdo aí, tá? Só pra deixar claro. isso É o que lado esquerdo do teu isso cérebro, que né? falou isso, é. Mas foi também assim para poder incluir eles na nossa conversa. Claro. E é verdade isso, foi esse lado esquerdo porque ele tá preocupado por exemplo, esse lado esquerdo tem mais a ver com essa nossa identidade particular e o direito ele é como se fosse esse nós, vamos dizer, Uhum. essa uma coisa impessoal. Então, esse lado impessoal, ele tava, tipo, tava gozando ali de poder ver toda aquela situação de uma forma tão rica e perceber como todas as coisas estavam conectadas. Então, assim, através desse hemisfério direito, esse nós, ela tava percebendo como todas essas coisas que estavam acontecendo ali tinham uma conexão e esse esquerdo era o que faria ela sobreviver. Então, às vezes, com esse esquerdo, ela Uhum. reunia um esforço para ligar um telefone, para tomar os passos concretos e tipo, e ela tinha muita dificuldade, porque o direito ficava atrapalhando porque ficava Uhum. viajando, né? Uhum. Então, Uhum. o direito viajando assim, fazendo essas conexões todas, né? E Sendo direito, né? é, Sendo sem filtro, sem É, filtro. e também com base na minha experiência como professor, também Você teve um por eu gostar assim? e por eu também Pensei que gostar tivesse tido um AVC, alguma coisa assim. e também por gostar muito de línguas e tal, e outros vídeos também que eu vi, mas a forma como eu percebo que esse processo ocorre, o processo, vamos dizer, de a gente aprender idioma, porque é tão fácil para uma criança, por exemplo, né, aprender? Porque ela está muito mais conectada a esse direito. Então, Uhum. ela não está se separando como indivíduo particular que tem todas suas exigências e também todos os seus caprichos e todos os seus medos e todos os seus. Então, quando a gente vai ensinar, vamos dizer, quando a gente está trabalhando com um adulto, ele geralmente vai querer aprender através das estruturas. Por exemplo, você fala uma palavra, ele fala como que se escreve isso. Isso é totalmente hemisfério esquerdo, porque ele quer ver de uma forma que ele vai comparar com alguma coisa que ele já conhece, entende? E o direito Uhum. não, ele não tá preocupado, ele não tá nem sabendo que ele tá num processo de aprendizado. Porque tudo é aprendizado, então não existe Uhum. essa separação entre aprender e não aprender, então, e uma criança, ela tá, né, quer dizer, ela tem esses dois hemisférios que a, Estão em então, desenvolvimento, desenvolvimento. estão Ela em está muito mais ligada com esse direito e, autodescoberta. na verdade, a educação vai ser uma. Eu vou criar esse hemisfério esquerdo, porque, tipo, eu vou criar certas estruturas concretas que vão colocar certos limites, certos parâmetros, né? E, Uhum.
E tudo isso também tem muito a ver com o que a gente já falou um pouco assim, dessa questão temporal, né? De esse mais linear, esse esquerdo, e o não linear, esse direito. Então, Uhum. esse que é mais linear, esse que é mais da essa identidade particular, ele sempre está aprendendo através de um passado. Por quê? Porque ele quer comparar com alguma coisa que ele já conheça. Então, Uhum. e isso que eu tô falando para línguas, mais ou menos vai servir para tudo, porque, por exemplo, quando eu venho falar alguma coisa que eu falo, não sei o que, Alex, não sei o que da consciência, daí ele pode me perguntar, mas aonde que você viu isso? Ou seja, isso é Uhum. uma pergunta totalmente de hemisfério esquerdo, assim, qual que é o nome disso? Como que chama? Né? Então eu tô querendo Uhum. colocar isso num pote que eu já conheça. Uhum. Agora, se a gente começa a se alinhar mais também com esse hemisfério direito, seria realmente esse do nada. Porque é a partir desse presente que a gente está criando todas as coisas. Então, ao invés de colocar numa forma de organizar que eu já conheço, eu tô assumindo que a todo momento a gente está criando a forma como a gente organiza. Então, não existem essas etiquetas. Então, Uhum. eu acho que é um vídeo bem interessante. Se vocês tiverem Com a oportunidade certeza de assistir. absoluta. Sem dúvida. Quem tiver curiosidade para saber, é só digitar o nome dela, é Jill Taylor, Gilltaylor. Eu Jill vou, Taylor. eu vou colar esse É, link do coloca o vídeo, link, o link do coloca o vídeo link lá. tanto no YouTube como no Spreaker. Eu vou Aham. colocar esse link. E o mais fascinante da história dela, que me fez entender assim com muita, para mim foi uma cortina que se abriu assim também, né? Do meu entendimento de como funcionava, em parte, de como funcionava o inconsciente assim. A experiência dela foi extraordinária porque ela, como cientista, neurocientista, ela teve uma revelação de como é que funciona toda essa força inconsciente dentro da gente que, como os princípios herméticos dizem, um dos princípios herméticos diz que tipo, o que está dentro de você é o que está lá fora. É um reflexo, o que está lá fora é um reflexo do que está aqui dentro. Como a gente tem um filtro muito forte do lado esquerdo, que é o lado que calcula, que é o lado que julga, que é o lado que mede profundidade, distância, risco, né? E tá sempre é um filtro perfeito, né? E às vezes dependendo de como você for direcionado, dependendo de como você é direcionado enquanto criança para como usar o seu lado esquerdo, que aí você falou também de educação. Eu acho que o nosso sistema educacional, só abrindo parênteses, nosso sistema educacional é o grande responsável por limitar a gente usando o nosso lado esquerdo, porque faz com que a gente não use mais da nossa capacidade do nosso lado direito, que é o nosso lado mais livre, mas, enfim, esse é é um outro ponto. É, ela fala que a experiência que ela teve, ela via tudo como se fosse um processo gigantesco, como se ela estivesse dentro do cérebro dela, interagindo com todos os neurônios, com todas as coisas, com todas as células, com tudo que ela. O mundo dela é de uma neurocientista. Se fosse eu tivesse nesse nível de autoobservação que ela estava e tivesse uma experiência como a dela, muito provavelmente eu enxergaria muitas coisas de onda, porque muitas coisas talvez estelares, porque eu sou muito ligado nisso. Meu mundo gira um pouco em relação, gira um pouco ao redor de música, ao redor de palavras, de coisas que eu escrevo, de coisas que me vêm, enfim. Então, muito provavelmente o meu inconsciente ele teria um impacto ainda mais tão profundo quanto dela, mas com uma roupagem totalmente diferente. E ela fala que enquanto ela estava no. E ela durou, assim, na verdade ela teve esse AVC e, e ela passou, se eu não me engano, uns anos, assim, não foi um negócio da noite pro dia, foi lá, resolveu, foi pro hospital e ficou boa, não. Ela passou, se eu não me engano, acho que uns 3 ou 5 anos ainda com aquilo, né, assim, tida como retardada, como quem não iria voltar a ser normal. E ela diz que uma das experiências dela com a mãe dela, quando ela tava com a mãe dela, tipo, ela só
o que ela conseguia ver na mãe dela era amor puro, assim. E ela diz que a mãe dela, na verdade, era um verdadeiro anjo. Como se a mãe dela chegasse perto dela, ela só via, ela não diz isso, mas é como se ela estivesse experienciando alguma coisa, experimentando alguma coisa celestial, assim, né? E aí ela fala, e essa coisa do nosso cérebro direito tá relacionado a essa coisa do não ter filtro, cara, tudo, a respiração, a sua respiração, né, que te mantém vivo, essa interpretação da temperatura, da leitura de temperatura, né, as coisas que o cheiro que você sente no momento, seja lá o que for, isso tudo é o lado direito sendo responsável por isso. Né? Profundidade das coisas que você vê, distância, tudo isso é o lado direito, tipo, que está dizendo para você que cores é que você está ouvindo, que cores é que você está vendo, que sons é que você está ouvindo, que você consegue identificar. Isso tudo é o lado extremamente, assim, não tem como medir a potência do teu lado direito do cérebro. Por que que algumas pessoas, por exemplo, quando sonâmbulas, elas praticamente não lembram do que estava acontecendo, porque o lado esquerdo delas estava desligado, estava sem filtro. Então elas meio que faziam. Pessoas que têm experiências, né, tipo de EQM, né, de quase morte, por exemplo. Cara, o lado esquerdo tá, assim, se não totalmente desligado, mas tá ausente, entendeu? Então não tem filtro, não tem porra nenhuma ali segurando. Então o universo meio que entra. Você entra no universo estando dentro de você. É muito louco isso. E, e eu penso também que algumas sonhos, por exemplo, né, mexem muito com essa coisa do o que é e o que não é real. O lado direito não sabe o que é bom, o que é ruim, não sabe o que é certo, o que é errado. Pro lado direito só existe experiência, não sabe se é real, surreal, irreal, não existe isso. Para ele é só uma experiência, tipo, tá acontecendo e tudo. Né? E aí eu acredito que quando o lado esquerdo tem um papel fundamental, que é de você conseguir equilibrar a sua experiência de vida baseado no direcionamento que você teve enquanto criança. Se você, enquanto criança, por exemplo, não tem um bom direcionamento, algumas coisas deixam de ser fluidas. Né? Por exemplo, quando você não consegue amar e ser amado com facilidade como outras pessoas conseguem, por exemplo. Né? É porque em algum momento o seu filtro foi tão forte que você não consegue, tipo, regular essa filtragem. Às vezes você dá demais, às vezes você dá de menos, às vezes você não simplesmente, enfim, não consegue ter controle, se perde, enfim, é extremamente sensível e dramático, por exemplo. Mas eu também penso que esse julgamento, esse lado esquerdo é o cara que é responsável pela sobrevivência também. Né? E é extremamente importante essa coisa do equilíbrio dentro de si. Uhum. E é isso, eu acho que o lado direito também tem uma coisa de comunhão com amor, quando você ama sem julgar, entendeu? E eu acho que que realmente vale, assim. Uhum. Né? Mas essa experiência de consciente e inconsciente é muito louca, cara. É muito louco. E a gente tá ali no meio, a todo momento, meio que fazendo malabarismo, né? Com esses dois lados do cérebro. Aham. Agora, só pegando esse ponto que você falou, por exemplo, das experiências de criança, daí eu volto naquele ponto. É tudo agora. Tipo, como você vai tomar isso nesse momento? É Ah, sim, 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 sempre sim, isso, porque senão, sim, sim, senão sim. você não consegue sair. Sem dúvida, sem dúvida. Então, essas coisas que a gente teve no passado, elas vão ser um trauma até o momento que a gente aprenda a lidar com elas. E daí elas vão ser um recurso. Então, como isso vai acontecer, é uma coisa que a gente pode aprender a fazer, né? E linkando esse episódio com o episódio que foi o 22, e vai rolar a fresta, né? Aham. Que
A gente estava falando isso, de como a gente vê tudo através de uma passagem, de uma limitação. A gente vê uma coisa ilimitada através de um parâmetro limitado. Então, o exemplo que a gente deu, por exemplo, de estar olhando o filme numa tela, mas o filme não é aquela tela, né? Então, Uhum, isso também vale para esse jogo dos hemisférios, porque o hemisfério esquerdo ele vai ser essa nossa fresta de algum uhum, modo. Então, essa essa fresta ela vai estar colocando certos limites que a gente precisa. A questão é como que eu posso trazer para dentro desse hemisfério esquerdo alguns recursos do hemisfério direito. Ou seja, sim, coisas que eu sim. posso ver, vamos dizer, lá fora, né? Fora desse eu particular, que eu posso Uhum, incluir dentro desse meu universo particular. uhum, Então, essa experiência que ela tem é como se ela tivesse saído dessa fresta mais. Então, uhum. claro que depois ela volta para essa fresta. Então a questão é que agora você pode adaptar esse hemisfério esquerdo, vamos dizer, Uhum. e expandir a capacidade dele. Sim. Então a questão é essa, assim, de tipo, como a gente pode usar essa informação de uma forma, vamos dizer, prática, porque senão fica sempre sendo uma viagem, vamos dizer, ela teve uma viagem, uma experiência mística. E não, Aham. de como a gente realmente pode utilizar isso, porque a gente pode. É, você falou agora essa coisa de, porque não adianta a gente ficar lá no passado e tal. Bom, eu, eu concordo 100%. Passado são memórias, memórias que são importantes, que são coisas que fazem parte da tua história, que você tem que honrar e tudo mais. É, mas quando eu falei anteriormente de o desafio de você ser bem direcionado, você que é pai, você que é mãe, que está escutando a gente, ou você que é responsável por uma criança, quando você consegue dar um melhor direcionamento, por mais que você dê o melhor direcionamento que for, se você não entende tão bem do quanto é importante a liberdade de ser esse hemisfério direito, se você não tiver cuidado com o filtro que você direciona, você acaba atrofiando certas habilidades, inclusive. Isso é muito louco, porque quando eu falo de certos filtros ser demais, ao ponto de você não conseguir dar amor ou ser amado suficientemente, isso tem a ver com as resistências que a gente cria desde pequeno, que a gente acaba criando um filtro tão forte que a gente não consegue libertar esse lado direito com facilidade. Aí, por isso que a gente, às vezes, vai para terapias, ou consegue, ou começa a trabalhar essa auto-observação para ver se começa a se desvencilhar dessas resistências para que então as coisas fluam de uma forma mais leve, mais sadia, entendeu? E acredito que tenha tudo muito a ver, assim, quando você. Talvez a ideia de libertar-se esteja justamente aí, onde você baixa a bola, baixa a guarda, para de resistir, deixa de fazer do seu jeito e deixa que confie nesse lado direito que tem todo o poder que pode te ajudar a sair desse ciclo vicioso do passado e começar a mergulhar em um mundo que é extremamente profundo e abrangente e muito mais cheio de possibilidades onde as coisas acontecem de forma desconhecida, que a gente já entra no futuro e tal, enfim. E que deixa acontecer, por mais que a gente não saiba como, mas que se você consegue ter um bom relacionamento com o seu presente, né, se desvencilhando, se desapegando do passado, de certas coisas do passado, com certeza você consegue mandar bem assim daqui para frente. Legal. Vamos terminar hoje, Alex? Mais alguma coisa? Vamos, vamos, vamos. Não, por hoje tem muito o que falar nesse sentido, mas por hoje deixa a galera compartilhar ou sei lá, interagir com a gente para ver se a gente desenvolve ainda mais esse assunto que eu acho que é a minha pegada também, com certeza.
E vamos que vamos aí, galera. Estamos aqui. Manda um comentário aí, crítica ou, sei lá, qualquer pensamento, qualquer experiência de repente que você tenha. Conta aí pra gente. A gente tá curioso pra saber como é que é. Um abraço. Falou.